Pai. Pai, que nessa noite o Senhor venha falar conosco, Pai amado. Pai, que nessa noite o Senhor venha derramar, Senhor, Teu Espírito Santo, Senhor, do meio da Tua igreja, Pai. Que nós possamos, Senhor, sentir, Senhor, Teu toque, Pai. Pai, que nós possamos sair daqui, Senhor, não do jeito que nós chegamos, mas sim, Senhor, Pai, com o Teu Espírito Santo, Pai, isso na nossa vida, Pai. Que nessa noite, Senhor, venha usar o Teu Filho, Pai amado, para falar conosco, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai, nesta noite, Pai. Usa ele, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vou receber o céu de Deus com palma, com alegria, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Quem está alegre com Jesus, faz assim com as mãos. Crente não tem motivo, irmão, de estar triste. Amém? Crente, ele é vitorioso, sim ou não? A palavra diz que nós somos mais do que vencedor. E o vencedor não pode andar triste. Amém? O vencedor não pode andar cabisbaixo. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Nós servimos a Deus, sim ou não, irmãos? Amém. Se você for, olhe para mim, se você for lá do outro lado, amém? O povo que serve lá o outro lado estão alegres, sim ou não? E nós que servimos um Deus poderoso, estamos com cara de quem apanhou, irmão, na esquina. Então não faça isso. Se alegra na presença de Deus. Amém? Quem vier adorar o Senhor, levanta as mãos e dê glória para o nosso Deus, irmãos. Glória para o Senhor nesta noite, porque Ele é digno de honras e glórias e louvor. Amém? Está transmitindo? Glória a Deus. Os irmãos, Deus abençoe. E na outra ocasião estejam conosco, porque presencial é melhor. Amém, irmãos? Ninguém come comida longe do prato. Come, irmão? Alguém come comida longe do prato? Não. Então esteja aqui na igreja para receber da palavra de Deus. Queridos, abra a tua Bíblia no Salmo 44, versículo 22. Eu vou ser bem objetivo na palavra que eu vou entregar ao coração dos irmãos. Estamos vivendo o culto da palavra, o culto do ensino. E é um privilégio nós estar aqui para nós aprender uma vez mais da palavra de Deus. Salmos 44, versículo 22, irmãos. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Sim, por amor de ti somos mortos todo dia. Somos reputados como ovelha para o matadouro. Vamos ler novamente, a igreja repete a palavra ovelha. Sim, por amor de ti, somos mortos todo dia. Somos reputados como para o matadouro. Senhor nosso Deus e eterno Pai, fala o coração da tua igreja, fala o coração do teu povo, fala conosco, alegra o nosso coração, faz assim para conosco, em nome de Jesus. Querido, toma um assento com alegria, dê aquela salva de palma bem poderosa, isso que exalta e glorifica o nosso Deus. Glória a Deus. Quero pedir que a igreja de Cristo permaneça com a tua Bíblia aberta para nós fazer uso desta palavra de ensino. Queridos irmãos, eu quero falar aqui sobre a natureza da ovelha. Aqui neste texto do Salmo 44, versículo 22, o salmista diz que nós somos mortos por amor do Senhor, nós somos mortos todo dia, nós somos reputados como ovelha para o matadouro. E diante dessa expressão, eu quero falar aqui sobre a natureza da ovelha. Irmãos, a ovelha é um animal mencionado com frequência na Bíblia, e esta palavra ovelha, ela vai aparecer na Bíblia 253 vezes. 253 vezes vai aparecer no texto sagrado a palavra ovelha. E em muitos desses textos,
Essa palavra ovelha se refere à pessoa que aceita ao Senhor Jesus Cristo como seu único pastor. E aqui, irmãos, como a ovelha na Bíblia, ela seria um símbolo perfeito da pessoa que conhece e serve a Deus. A ovelha é um símbolo perfeito de alguém que escolheu viver com Deus. É símbolo do cristão. E aqui, irmãos, Deus, Ele criou a ovelha com algumas características que serve para nós também se basear na nossa vida cristã. Primeiro, e essas características, ela nos oferece muitas preciosas lições. E são essas lições que nós vamos aprender agora. Olhe para cá para o pastor. Quais são essas lições que nós encontramos na ovelha, no animal que se chama ovelha? Primeiro, irmãos, a primeira lição que nós tiramos da ovelha, a ovelha é um animal dócil. Você não vai ver a ovelha não é um animal bravo, ela é um animal dócil. E por causa disso, irmão, ela não oferece reação quando ela é apanhada por alguém. Você não vai ver uma ovelha brava, dando cabeçada por aí, porque a ovelha é um animal dócil. Diga comigo, ovelha, animal dócil. Quando alguém vai apanhar ela não oferece ali violência. Irmãos, a ovelha, quando ela é apanhada por alguém, ela se entrega facilmente. E esta é a razão pela qual Deus põe o seu ministro na igreja. E nós também somos ovelha do Senhor. Nós somos ovelha do pasto do Senhor. E Deus também, além dele ser o nosso pastor, nós temos um pastor físico. Nós temos também um homem na igreja que nos orienta. Então, falando dessa qualidade aqui da ovelha, irmãos, que a ovelha é um animal dócil, esta é a razão pela qual Deus põe seus ministros na igreja, a fim de cuidar das suas ovelhas. Qual é a finalidade de Deus levantar um pastor numa igreja? Será que esse pastor não teria sonho, não teria projeto de fazer outra coisa? Teria. Mas por que Deus colocou ele ali? Para cuidar das ovelhas, para orientar o povo de Deus, para trazer orientação bíblica para o povo. Então, irmão, nós aprendemos aqui, olhe para mim, que Deus coloca os ministros na igreja para cuidar das suas ovelhas, e essas ovelhas, elas são cheias de fragilidade. Uma ovelha, ela tem fragilidade? Sim, irmão. Se ela não for cuidada pelo pastor, ela pode cair, ela pode se perder, ela pode ir por um caminho. Se o pastor não tiver o cuidado de guiá-la, ela se perde, porque a ovelha é um animal frágil. Agora, a segunda qualidade da ovelha que nós aprendemos aqui, a ovelha, ela nunca é dada agressões. Diga comigo, a ovelha não é dada agressões. Você não vai ver a ovelha agredindo ninguém. Você não vai ver a ovelha, irmão, dando cabeçada em ninguém. Mas o cabrito, ele é diferente. O cabrito, ele dá a cabeçada, já viu, irmão? Ele corre, ele abaixa a cabeça e pá. Se deixar, ele mata. Se deixar, ele até tira a vida. Porque o cabrito, que é o bode, ele é violento. Mas a ovelha, ela não é dada a agressões. E o verdadeiro crente, irmão, ele tem a marca da mansidão. O crente que é a ovelha de Jesus, ele não é agressivo. Ele não é aquele crente que ele fica dando cabeçada por aí. Diga para o irmão, não dê cabeçada por aí. Porque nós somos ovelha, irmão. E a ovelha não é agressiva, a ovelha não dá cabeçada por aí. Olhe para mim. Nós aprendemos aqui, irmãos, que o verdadeiro crente, ele tem o que na vida dele? A marca da mansidão. Por mais que alguém teplete mal ele, mas ele não vai brigar, ele não vai bater, ele não vai sair num puxão de cabelo com a outra irmã, ele não vai bater o outro irmão, porque ele é manso, ele tem mansidão na vida dele.
Irmãos, e essa mansidão nós aprendemos também com Jesus. Mateus capítulo 11, abre aí a tua Bíblia, versículo 28 ao 30. Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou o quê? Manso e humilde de coração, meu irmão. Jesus, ele era um homem manso, era ou não era? Um homem manso. E o cristão também, que é uma ovelha de Jesus, ele não pode ser um cristão dado a agressões. Não pode ser uma pessoa dada, irmão, a briga, a confusão. Porque nós somos ovelha do Senhor. E nós temos a marca da mansidão em nós. Irmãos, o crente, quando o crente ele vê sua mansidão, a mansidão do crente reduz no seu dia a dia. Você vai perceber a mansidão do cristão no dia a dia, diante das lutas, diante das afrontas, diante das dificuldades, diante dos problemas que aparecem. É no nosso dia a dia que a gente vai mostrar que nós somos mansos, que nós somos ovelha verdadeira do pasto do Senhor. Irmãos, e esse cristão aqui, ele precisa, durante o seu dia a dia, mostrar ou pedir socorro ao bom pastor todos os dias. Pois uma de suas principais características tem a desaparecer. O que é isso? Durante o nosso dia, irmão, vai ter aquele momento estressante do dia, vai ter aquele momento que a gente vai estar impaciente, mas a gente precisa pedir socorro ao bom pastor, para ele colocar em nós o que, irmão? Espírito de mansidão. Irmãos, Paulo vai orientar Timóteo que o cristão não convém contender. O cristão não é para sair contendendo por aí, irmão. Não convém que o cristão fique batendo boca, mostrar que tem razão, não. Não convém que nós venhamos estar discutindo com ninguém. Que alguém quer ter razão, que tenha. Nós vamos mostrar o espírito de mansidão que nós temos. Quem recebe isso aqui, dê um glória para o Senhor. Irmãos, a terceira qualidade da ovelha, a ovelha ela não possui senso próprio de direção. Olhe para mim. A ovelha, ela não se direciona só. Por isso que ela precisa de quem? Do pastor. Porque a ovelha, ela não consegue se guiar sozinha. Então não adianta eu dizer, não, eu sou a ovelha do Senhor e eu não preciso do meu pastor para me orientar em nada. Irmão, se eu sou uma ovelha, claro que eu vou precisar do meu pastor, do meu instrutor espiritual, que vai direcionar a minha vida. A ovelha não possui senso próprio de direção, e ela nem se defende por si própria, irmão, dos ataques. Você não vai ver uma ovelha si próprio se defendendo do lobo. Quem é que defende a ovelha do lobo? Comigo. Quem é que defende a ovelha do lobo, irmão? O pastor. E tem que ter o pastor para defender. Porque a ovelha, irmão, quando ela está no pasto, não sei se você já teve o privilégio de ver, a ovelha ela se concentra no pasto, é ou não é? E ela não olha para os perigos que estão à volta. Irmãos, quem está na vigilância de ver o lobo se aproximando, quem é que vai detectar o lobo aproximando? É o pastor, não é a ovelha. Porque a ovelha está concentrada ali em comer o mantimento do pasto. Mas é o pastor que está de olho no perigo, irmão. Então, se eu não estiver debaixo de uma liderança, de uma orientação, eu posso me perder. E o lobo que se chama Satanás pode nos ferir, irmão. Quem está comigo, levanta a mão. Então, olhe para mim. Irmãos, a ovelha não consegue defender a si próprio do lobo e outros inimigos que podem extraviar o rebanho com extrema facilidade. Irmão, sempre necessita ser conduzida. A ovelha precisa ser conduzida. Agora, em virtude, hoje existe quem, irmão? Quais são os lobos que a Bíblia diz? Falsos pastores. Falsos pastores. E a palavra orienta que eles entrariam no rebanho e destruiriam o rebanho, irmão. Hoje, se você abrir rede social, é uma mentirada para toda a banda, irmão. É uma enganação para toda a banda. É uma
revelada para todo lado, irmão. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E muitas ovelhas do Senhor estão sendo levadas nessa leve de lobos. Estão sendo enganadas pelos lobos, irmãos. Falsos pastores, mercenários. Quem é o mercenário, irmão? A Bíblia, o Senhor vai definir João. Ele vai definir quem é o pastor e quem é o mercenário. O pastor é aquele que pertence ao rebanho. Ele é o dono do rebanho. Agora, o mercenário não. O mercenário é aquele que está ali apenas por um serviço. Ele está ali apenas para fazer um trabalho. Ele está ali apenas pelo dinheiro. Ele é o mercenário. Mas a própria palavra diz em João que o mercenário ele não tem cuidado da ovelha. Porque a intenção dele ali não é cuidar do rebanho. A intenção dele é o lucro. Quem está me entendendo, levante a mão. Mas o pastor não, irmão. O pastor, ele cuida da ovelha. Agora olhe para mim. Irmãos, os mercenários hoje, eles estão rodeando as ovelhas do Senhor. Para quê? Procurando para atraí-la, desviá-la do caminho do Senhor, irmão. Hoje uma irmã mandou um áudio para mim, que uma pessoa revelou um bocado de cor para ela, que era para nós, ela sair da nossa igreja, não sei o que mais. Eu ouvi, disse, irmã, não dê confiança para essas coisas não. Mas revelação sem pé e sem cabeça. Quem está comigo, levanta a mão. Irmão, a gente tem que estar alerta a essas coisas, irmão. Porque o verdadeiro pastor, ele não vai estar buscando, irmão, pessoa de outro pasto, não. Ele vai buscar lá fora. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A gente não precisa estar buscando peixe no aquário de ninguém. Diga aleluia. Irmãos, a gente precisa cuidar das ovelhas que Deus colocou nas nossas mãos. E o primeiro cuidado que o pastor verdadeiro tem é pregar a verdade para você. Se o teu líder prega, faz questão de pregar a Bíblia para você, agradeça todo dia, levante as tuas mãos. Porque ele cuidado que ele está tendo com a sua alma, irmão. Porque tem lugares por aí que a palavra não é mais exposta, não tem mais a exposição da palavra. Estão falando dos chaves, irmão, no altar. Diga comigo, misericórdia. Mas aqui a gente continua, irmão, pregando a palavra de Deus. Agora olhe para mim agora, queridos. Irmãos, os falsos pastores, eles querem atrair as verdadeiras ovelhas, irmão. Por quê? Por que eles querem atrair? Por causa da lã da ovelha. Eles não querem cuidar da ovelha, eles querem apenas o que, irmã? O lã da ovelha. Apenas a lã da ovelha. O dinheiro da ovelha e nada mais, irmãos. Agora olhe para mim. Irmãos, a ovelha, ela depende do pastor em tudo. Estou falando da ovelha física. Diga, a ovelha física depende do pastor para tudo. A ovelha física, ela depende do pastor em tudo. Principalmente para obter o alimento. Olhe para mim agora. Irmão, você não vai ver uma ovelha comendo sozinha. O pastor tem que levar ela para o pasto. O pastor conduz ela para o pasto. O pastor coloca ela ali no pasto e ela se alimenta. Irmão, Davi se definiu como ovelha e colocou Deus como pastor e disse, Deus me leva para pastos verdejantes. Irmão, Deus como nosso pastor, Ele não deixa nós comer capim seco. Quem está me entendendo? Deus nos coloca em pastos verdes, em pastos verdejantes. Diga comigo, a ovelha depende do pastor em tudo. Para quê, irmão? Para obter o alimento, a água e o descanso. E Davi também definiu isso. Olha que Davi disse, o Senhor me leva à margem das águas tranquilas. E o que ele faz lá? Refrigera a minha alma. Ele me dá descanso por amor do seu nome, irmão. Em Deus nós temos descanso. Quem recebe isso aqui? Em Deus nós temos descanso, irmão. Agora, irmãos, a ovelha, ela é incapaz de prover a sua própria subsistência. Ela não vive sozinha. Ela tem que ter o pastor ao lado dela.
Irmãos, um crente sem um líder espiritual, ele se perde por aí. Porque o que tem, irmão, de alimentos hoje, alimentos misturados não é pouco não. E você jura que é de Deus. Palavras que estão sendo liberadas aí, que você jura que é Deus que está liberando, irmão. E muitas das vezes não é. Irmãos, eu preguei em um lugar em Fortaleza, e eu fui pregar naquela igreja, eu preguei uma vez só. Me chamaram para o culto de missão e eu fui. E eu preparei uma palavra, como eu preparo aqui para vocês, dando os versículos. E eu preguei mesmo, não ofendi ninguém, preguei, mostrei a verdade. E o pastor depois foi me deixar em casa, e eu fui no banco de trás, ele dirigindo e a mulher dele na frente. E eu ouvi quando ela disse assim, bem alto para me ouvir: eu não gostei desse pregador. E eu atrás, irmão, esse pregador prega muito Bíblia. Irmão, deu vontade de eu responder aquela mulher, mas eu engoli de atravessado. Quem está comigo, levanta a mão. Para não ser deselegante com ela, irmão. E o pastor ainda disse assim, fala não, que ele está aí atrás. Irmão, pessoas que não querem mais a Bíblia. Irmão, se nós estamos na igreja e nós não queremos ouvir Bíblia, nós estamos fazendo o que aqui? Me diga, pelo amor de Deus. Porque é a palavra que muda a nossa vida, irmão. É a palavra que transforma a nossa vida. Não adianta eu chegar aqui e dizer para você, meu querido, né? Fazer como tem um abençoado que fala aí, que cruza a perna, né, irmão? Meu lindo, minha linda, não. Diga glória a Deus. Levanta a tua mão e diga, aqui você não vai ver meu lindo e minha linda não, que você vai ouvir a palavra da verdade. Levanta as tuas mãos para glorificar o nosso Deus, irmão. Irmãos, olhe para mim agora. Irmãos, a ovelha, a quinta qualidade da ovelha, a ovelha ela conhece a voz do seu pastor. O crente verdadeiro, irmão, a primeira voz que ele conhece é a voz de Deus. Irmãos, olha a experiência que eu tive. Eu era muito mais novo, olha a experiência que eu tive com Deus. Era uma terça-feira e nós saímos da igreja em Manaus, no bairro do Petrópolis, e estava tendo a rua, antes de chegar na rua da igreja, era uma lanchonete, e começaram a fazer um culto lá. Tinha um rapaz, ele estava de tênis, de calça jeans, de roupa esporte, e estava pregando a palavra ali. E quando nós passamos a avenida, vindo da igreja, eu tinha fechado, tinha terminado já a oração, e aquela pessoa, aquele irmão parou, um casal da igreja, e passou umas revelações para ele. E eu parei do outro lado da rua e fiquei questionando, Deus, se for mentira, o Senhor não vai deixar. Se for mentira do inimigo para enganar os irmãos, que eu sempre tive esse cuidado, irmão. E quando ele terminou de entregar, ele apontou para mim do outro lado, estava a distância daqui do púlpito, como lá para o outro lado da rua. Ele apontou para mim e disse, meu servo, tu sabe que sou eu que falo contigo, porque tu sabe que tu conhece a minha voz. Irmãos, eu tremi do outro lado da rua. Deus falou algo tremendo, disse que ia me levar para Fortaleza, até falou que ia me dar a mulher, está aqui, diga glória a Deus, no meio da rua, para mostrar que quando Deus fala, Deus cumpre. Levanta as tuas mãos para glorificar. E toda vez, irmão, que Deus vai falar comigo, Deus usa essa frase, tu conhece a minha voz. Porque a ovelha verdadeira, ela conhece a voz do Senhor, do pastor, irmão. O crente verdadeiro, ele não fica pulando em qualquer profecia não, irmão. Porque o crente que não conhece a voz de Deus, qualquer profetinha que aparece, ele... Não, irmão. Diga comigo, nós conhecemos a voz do pastor. Levanta a mão. Nós conhecemos a voz de Deus, irmão. A gente precisa ter essa experiência de ter o cuidado de ouvir a voz de Deus. Agora olhe para mim. A ovelha, ela conhece a voz do pastor. Irmãos, olha aqui uma história aqui, olhe para mim. Conta-se que durante a Primeira Guerra Mundial, alguns soldados turcos, certo dia tentaram roubar um rebanho de ovelha de uma colina
na proximidade de Jerusalém. O pastor daquelas ovelhas, o pastor, que na ocasião estava dormindo, vendo o seu rebanho abandonar o aprisco, sem condição de retorná-la pela força, aquele pastor começou a chamar as ovelhas. Quando aquele pastor viu que os turcos estavam levando as ovelhas, e ele não conseguiu defendê-la porque ele estava dormindo, ele começa a gritar pelas ovelhas. E a história diz que as ovelhas voltaram na direção do pastor, e por causa disso elas não foram levadas pelos inimigos, porque as ovelhas ouviram a voz do pastor. Levanta a tua mão. Irmão, isso aqui também serve tanto para o pastor é o Senhor, como o seu pastor físico. Nunca fique, irmão, pegando orientação de outro pastor de outra igreja. Você tem o seu líder, você tem a sua liderança. Quem está comigo, levante a mão. Irmãos, tem hora que eu fico pensando aqui em certos pastores que querem apacentar rebanho dos outros. Irmão, ela está dizendo assim: abençoado, vai cuidar lá do teu rebanho. Aqui nós temos um pastor que cuida de nós. Quem está comigo, diga glória a Deus. Irmãos, olhe para mim. As ovelhas, nessa história, o que elas fizeram? Elas ouviram a voz do pastor. Elas retornaram o aprisco. E os soldados não puderam impedir das ovelhas retornar. Por quê? Por causa do impacto da voz do pastor. Por causa do impacto da voz do pastor. Elas conheciam a voz do pastor, irmão. E Jesus vai definir em João. Jesus vai dizer, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você é ovelha do Senhor, irmão? Você é ovelha do Senhor? Nós somos ovelha do Senhor? Então nós temos que conhecer a voz do Senhor. A voz do nosso pastor, irmão. Não ser levado por qualquer vento de doutrina. Olhe para mim. Irmão, sexto, as ovelhas, diga comigo, a ovelha produz lã. Diga, a ovelha produz lã. Diz, a ovelha produz lã. Você não vai ver uma ovelha produzindo briga, confusão. O que a ovelha produz, irmã? Lã. Cada crente deve esforçar-se por produzir algo para Deus. Irmão, se eu sou uma ovelha, a ovelha ela produz na obra de Deus. Irmão, olhe para mim agora. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é que gera ovelha na igreja? Quem é que gera ovelha? É o pastor, irmão? Não, é outra ovelha. A ovelha gera outra ovelha, irmão. Não é o pastor que gera a ovelha. Quem gera a ovelha é outra ovelha. Então quem tem que gerar outra vida na igreja é você como ovelha. Você tem que trazer uma vida para o Senhor. Agora o pastor também, como pastor, ele cuida, mas ele também é ovelha. E como ovelha, ele gera outra ovelha. E como pastor, ele cuida do rebanho. Quem aprendeu essa diferença? Que o pastor, além dele ser pastor, ele é ovelha também do pasto, do Senhor. E como ovelha, ele gera outra ovelha. Irmão, a gente está gerando ovelhinha para Jesus ou não? Quem não está gerando, vamos começar a gerar. Vamos? Vamos ou não vamos? Vamos, irmão. Gera outra ovelha para o Senhor. Leva um panfleto, leva um convite, convida, manda um zap. Vamos fazer a nossa parte, irmão. A gente não pode ser uma ovelhinha na igreja estéril. Uma ovelhinha que não gera outra ovelha. Eu preciso gerar alguém na obra, irmão. Eu preciso ganhar alguém para o Senhor. Lá na tua escola, não tem um coleguinha que você senta perto dele, irmão? Sim ou não? Convida ele para ir para a igreja. Convida ele, irmão, para ir para a igreja, irmão. Convida ele para participar do trabalho do Senhor. Irmãos, eu lembro que alguns trabalhos que Deus me deu lá, eu sempre convidava. E sempre aparecia um colega lá na igreja, aparecia. Porque eu sempre convidava alguém para ir lá, irmão. Sempre convidava alguém para fazer parte do rebanho do Senhor Jesus.
Agora olhe para mim. Cada ovelha deve contribuir com seu dízimos e oferta e procurar todos os meios de ser útil no reino de Deus. Olhe para mim, você tem sido útil no reino de Deus, irmão? Olhe para o irmão agora com muita educação, responda para ele, não responda para mim não. Responda para ele, diga, você está sendo útil no reino de Deus, irmão? Seja útil no reino de Deus. Seja útil no trabalho do Senhor, irmão. Porque Deus conta com você. Deus conta conosco. Pastor, não tem quem varra a igreja, eis-me aqui que eu vou varrer. Pastor, não tem quem toque, a partir de hoje eu vou aprender a tocar, para eu tocar na igreja. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Seja útil, irmão, na obra de Deus. Seja útil na obra de Deus, porque se você não quiser, Deus vai levantar alguém para substituir você. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. E quando Deus levantar, não diga assim, tomar o meu lugar. Não é, porque você não quer fazer. Irmão, faça, se coloque na posição que Deus quer que você faça. Seja útil no reino de Deus. Agora olhe para mim, irmãos. Lucas capítulo 3, versículo 8, Filipenses capítulo 1, versículo 11. Agora olhe para mim, a última qualidade da ovelha. Irmãos, a ovelha, ela possui maior valor comercial do que o cabrito. O pastor físico, quando ele vai vender, irmão, a ovelha ela vale mais do que o cabrito. Ele vai ter um valor mais na ovelha do que no cabrito. E na obra de Deus não é a mesma coisa, irmão? A ovelha vale mais, a ovelha é preciosa para o Senhor. Agora o cabrito é precioso para o Senhor, pastor? Não. Porque o cabrito ele só dá trabalho. Ele só dá a cabeçada. Agora olhe, há uma característica aqui, irmão, da ovelha e do cabrito. Olhe para mim. A ovelha, ela anda em grupo. E o bode, o cabrito, ele anda só. É ou não é? Irmãos, o cabrito ele sobe até em árvore, quem já viu? Ele sobe, irmão. Ele faz irmão, pega um curral, olhe para mim. E você tranca um bocado de cabrito e vai ver de manhã, irmão, a traçalheira que está. Se você for de manhã lá, você vai ver, irmão, o que aconteceu. Você vai ver bode com perna quebrada, bode morto, porque bode junto com outro, mas ele só briga. E nós somos ovelha. Diga para o irmão, diga, você é ovelha. Diga comigo, 1, 2, 3, diga, você é ovelha. E você não pode brigar por nada, irmão. Irmão, se eu tenho que brigar por alguma coisa, olhe para mim. Se eu tenho que fazer violência por alguma coisa, eu tenho que fazer violência por quê, irmão? Pelo reino. O reino de Deus é tomado por violência ou por esforço. Se você quer brigar por alguma coisa, brigue para ser salvo. Quem recebe isso aqui? A ovelha, ela tem maior valor comercial. Os cabritos, olhe para mim, eles são irrequietos, irmão. O cabrito, ele não para quieto. O cabrito, ele come tudo que encontra pela frente. O cabrito, irmão, ele sai comendo um bocado de coisa por aí. O verdadeiro cristão, ele não come qualquer coisa não, irmão. Mas o cristão falso, ele come qualquer comida por aí. Qualquer mentira, qualquer engano, ele vai comendo. Mas a ovelha, diga, a ovelha, ela come pasto verde, irmão. Ela não come qualquer comida não. Qualquer alimento não. Olhe para mim. Irmãos, a ovelha, olhe para mim, a relva do campo. O cabrito, ele come a relva do campo, os arbustos, devasta tudo, irmão. O cabrito, aonde ele vai, ele acaba com tudo. Diga comigo, misericórdia, diga misericórdia. Irmãos, um cristão que não é verdadeiro, aonde ele entra, ele acaba. Pessoa que entra na igreja, acaba com a igreja, irmão. Por causa de fofoca, por causa de fuxico, por causa de leva em trás. Olhe para mim. Pastor, não gosto quando o senhor toca nisso. Não se preocupe não, que um dia eu vou me embora. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Irmãos,
O cabrito, aonde ele passa, ele destrói tudo, porque o cabrito, eles são destruidores. O cabrito, eles são teimosos, diga teimosos. Teimosos, irmão. O cabrito, ele é teimoso. O cabrito, ele é rebelde. E eles, olhe para mim, eles jamais simbolizam os fiéis filhos de Deus. O cabrito não simboliza o fiel filho de Deus. Porque o filho de Deus, ele é destruidor, irmão, o filho de Deus. O filho de Deus, ele é teimoso? Não, o filho de Deus é obediente. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Então vamos ser, irmão, pessoas obedientes. Eu estou falando aqui, irmão, da natureza da ovelha e trazendo algumas qualidades para nós. Tá bom? Não diga que eu estou chamando você de bode, pelo amor de Deus. Que eu não estou fazendo isso. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou orientando aqui como é a natureza da ovelha, a diferença da ovelha física e do cabrito, e tirando algumas lições espirituais para a nossa vida. Agora, quem recebe essa palavra, irmão? Eu recebo no meu coração. Vamos ser ovelha, irmão, e vamos ouvir a voz do Senhor. Vamos ouvir a voz de Deus. Não faça como Eva, que deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da serpente. Irmão, se fosse eu, ouvisse uma cobra falar comigo, eu tinha morrido. Sim ou não? Quem teria coragem, irmão? Com uma cobra de longe já dá medo, sim ou não? Imagina ela falando com a gente, irmão. Eu já tenho medo de sapo, imagina de cobra. Diga glória a Deus, diga aleluia. É, irmão. Eu tinha corrido de lá. E a Eva parou, irmão, para ouvir a serpente. Ouvir Satanás, irmão. Irmão, não pare para ouvir o inimigo. Pare para ouvir o Senhor. Porque a voz de Deus, ela é grandiosa para a tua vida. Fique em pé agora em nome do Senhor. Eu quero fazer uma oração poderosa. Pedir para Deus abençoar a sua vida. Mantenha a live para os irmãos que vão assistir, eles também receber esta oração. Coloca a mão aí na tua cabeça ou no teu coração. Fecha aí os teus olhos. Liga o teu pensamento com Deus. Deixa as mãos poderosas do Senhor te visitar. Nós vamos orar para Deus nos tocar, irmão, para que nós tenhamos essas qualidades de uma ovelha do Senhor. Oramos. Senhor nosso Deus, grande e eterno, soberano Pai, Pai querido, Deus poderoso, nós estamos aqui orando, Pai. Estamos diante desta palavra que foi entregue do Senhor ao meu e ao coração do meu irmão, ao coração daquele irmão também que está na live, que está assistindo ou vai assistir também, Pai. Que o Senhor possa visitar a vida dele. Nos faz ovelha verdadeira do teu aprisco, Senhor. Nos faz ovelhas verdadeiras do teu pasto, Senhor. Nos faz ovelhas verdadeiras do aprisco do Senhor. Ó Deus, não deixa nós ser, meu Pai, pessoas agressivas. Não deixa nós ser pessoas prepotentes, orgulhosas, teimosas. Não deixa, Pai. Mas toque em nossas vidas e nos traz a direção, nos traz o direcionamento, Pai. Toca na vida do meu irmão, toca na vida da minha irmã, toca, meu Pai, na vida deste homem, na vida desta mulher, e traz, meu Deus, alegria, traz esperança, Senhor, traz, ó Pai, sustentação. Ó meu Deus, faz esta igreja, faz meu Deus, a minha família, faz a família do meu irmão ouvir a tua voz, Pai. Não deixa nós ouvir, Senhor, o mercenário. Não deixa nós ouvir, meu Deus, aqueles que querem destruir, meu Pai, o rebanho. Não deixa nós ouvir o lobo, mas que nós venhamos ouvir, meu Pai, o verdadeiro pastor, que é o Senhor. Fala o meu coração, fala o coração da tua igreja, fala conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, a sua vida.
a sua casa e a sua família. Dê um aplauso agora bem forte. Que Deus abençoe o seu lar, sua casa e a família. Os irmãos da live, Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos concluir o trabalho de Deus agora. Eu quero pedir aqui, vem aqui